Olá, sejam todos bem-vindos ao Oitimba Podcast, mais uma segunda-feira, mais um convidado especial para a gente fazer aquele bate-papo, né, muito interessante, com muitas histórias. E mais uma vez eu quero aqui compartilhar com todos os nossos amigos internautas, né, esse momento, vocês que sempre nos param na rua, né, nos mandam mensagem perguntando, né, quem será o próximo entrevistado. Então hoje nós temos aqui mais um entrevistado especial que vai contar um pouco da sua história de vida, né, do seu trabalho, enfim. Vai ser um bate-papo daqueles, né, como sempre. E do meu lado aqui o Deres Nascimento, mais uma vez. Deres, hoje, mais uma vez, né, nosso Oitimba Podcast trazendo uma pessoa especial para contar um pouco da sua história, compartilhar com a gente, né, os seus momentos. E claro, né, interagir com os nossos amigos internautas, deixar mensagens muito importantes, né, relatos importantes com relação à pasta que ele ocupa hoje aqui no município de Itimbiras. E com certeza você que está acompanhando a gente, né, Deres, vai ter aí uma segunda-feira de muitas informações, né? É isso aí, Jota. Boa noite a todos, boa noite a todo o pessoal que já está ouvindo a gente, já está assistindo, né? A gente pede aí que todo mundo aí possa dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal. E aqui hoje a gente vai trazer com certeza mais uma personalidade do nosso município, né, que vai contar um pouco da sua história, um pouco da sua vivência aqui dentro da nossa cidade. E claro, de antemão, antes da gente começar, quero também aqui agradecer, né, a todas as pessoas. A gente, como você mesmo falou, recebe muitos elogios, né, referente aqui ao nosso programa, e a gente agradece de todo o coração a todas essas pessoas que acompanham a gente todas as segundas. Pois é, e a cada segunda-feira a gente tenta melhorar ainda mais, né? Para que você, internauta, possa também interagir e, claro, não só interagir, mas ficar naquela expectativa. Olha, segunda-feira com certeza vai ser bom demais e eu não vou perder. E a gente pede para que você, né, se inscreva aí no nosso canal para receber as notificações e, claro, né, pode espalhar o nosso link aí para outras pessoas acompanhar o nosso Oitimba Podcast toda segunda-feira a partir das 20 horas. E aqui com a gente, professor Raimundo Nonato Souza da Silva, carinhosamente conhecido como Professor Raimundinho. Uma boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Oitimba Podcast. Fique à vontade. E aqui nós estamos de portas abertas, né, para receber não só você, mas todos os nossos convidados para compartilhar com a gente, né, histórias com certeza interessantes, né, história de vida, história de trabalho, de superação. E seja bem-vindo aqui à nossa bancada. Boa noite, Jota. Boa noite, Deres. Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Então, estamos aqui para falarmos da nossa vida, do nosso trabalho, da educação de Itimbiras e aquilo que a gente puder trazer de informação, a gente vai trazer nessa noite. Muito bem, então, professor, eu gostaria que você fizesse, né, uma apresentação, né, uma breve apresentação. Quem é Raimundo Nonato Souza da Silva, especialmente para aquela juventude que ainda não conhece? Bem, como já foi falado, meu nome é Raimundo Nonato Souza da Silva, sou hoje professor, né, no momento gestor maior da educação de Itimbiras, secretário municipal de educação, é o cargo que eu estou ocupando. E, bem, eu sou um timbirense nato, nasci na zona rural de Itimbiras, no povoado Baixinha, porém me entendi como gente no Marajá, né? Baixinha, para mim, eu só fiz nascer. E em seguida nos deslocamos, a família saiu lá do povoado e viemos morar aqui em Itimbiras, já eu aos 11, quase 12 anos. Muito bem, tá aí, né? Dentro desse nascimento, no primeiro povoado que você falou, só foi você da família que nasceu? Só. Na numeração da família, você é o primeiro ou está em que posição? Bem, eu sou filho de uma família de 10 filhos e eu sou o primeiro dessa lista de 10. Então, eu tenho mais 9 irmãos. E, bom, meu pai é lavrador, Antônio Barbosa Silva, hoje aposentado, 85 anos de idade. A minha mãe, Maria Florência, também lavradora, aposentada, 79 anos. E a gente reside aqui em Itimbiras desde 1978, né? Porém, eu frequento Itimbiras desde 1972, porque morei bem aqui também no povoado de Sardinha, aqui ao lado da cidade. Mas frequentava, vinha jogar bola, estudar. Então eu tinha uma vivência aqui já desde 72, mas residi mesmo
Em 1978 a gente mudou a família toda para cá. Você tinha quantos anos nessa época, professor? Dessa mudança do interior para cá, para a cidade? Eu já tinha o quê? 17 anos, mais ou menos. Ah, já estava grande, né? Já tinha passado, digamos assim, boa parte mesmo aí da infância e também da adolescência, né? Foi 78, eu sou de 61, então tinha 17, exatamente. Né? Nossa, que legal. Agora, professor, eu já tive a oportunidade de conversar com você, né? Participar assim de uma pequena roda de conversa. Você contava muitas histórias interessantes, né? Do tempo de infância, né? Da Timbiras de antigamente. Não que a gente seja tão velho, né? Mas é um modo de falar, né? Eu gostaria que você relatasse um pouco pra gente como que era a sua infância naquela época, como que era Timbiras, né? Quem eram os amigos, o que a família fazia para sobreviver naquele tempo. Bem, era uma infância muito sofrida, porém muito gostosa de se viver, né? Eu lembro da minha infância assim como um certo saudosismo ali, né? Uma coisa muito boa. Aqui em Timbiras eu posso dizer que eu conheci Timbiras com poucas ruas ainda, né? E a gente acompanhou essa evolução até chegar a essa Timbiras de hoje, né? Lembro dessa rua que hoje é a nossa prefeitura e o nosso centro administrativo, era uma vereda em que o centro administrativo tinha sido erguido e coberto, porém estava abandonado no meio do mato. Nossa. Não existia nem rua, era só uma vereda. A rua e seguia ali no início, onde tem aquele frigorífico ali no canto mesmo, mais ou menos ao lado, no início da Praça da Juventude. Por ali assim morava o nosso saudoso Ortílio Mendes, que eu conheci em vida, né? O titio, como muita gente chamava, era o titio, né? E essa história do titio depois me despertou o interesse de saber por quê. Ortílio Mendes era tio do então prefeito da época, de 3 mandatos aqui em Timbiras, Vitoriano Abdala. Ele era tio legítimo de Vitoriano Abdala. E as pessoas, por considerarem Neném Abdala, Neném chamava tio Ortílio, os outros também, da população também chamava dessa forma. Agora, professor, uma coisa interessante que você tocou e até o Jota fez, assim. A gente sabe que infância, principalmente na zona rural naquele período, era muito difícil, né? Difícil para até mesmo o acesso a algumas coisas. Sim. Como foi, assim, o que lhe marcou mais? Porque você acabou de dizer que saiu da zona rural com 17 anos, né? Então foi um longo período, né? Quando você saiu da zona rural com 17 anos, os 9 irmãos já eram nascidos? Não. Não, né? Não. Alguns nasceram já aqui na sede mesmo, são timbirenses nascidos em Timbiras. Então, quando a gente veio de lá, a gente veio acho que em 7. 3 nasceram aqui, 7 nasceram na zona rural, 3 nasceram aqui. A gente se mudou, eu já tinha 17 anos, porém, como eu disse, eu frequento Timbiras já desde os 12. Foi a partir dos 12 que eu passei a estudar ali na escola José Sarney. Hoje, nossa escola chama-se Jovita Salles. Esses nomes mudaram agora, a gente faz uma ligeira confusão. Jovita Salles, né? E lá foi minha primeira escola, estudar aqui na cidade, fiz o 1º e o 2º aninho lá. Depois vim para nossa, naquela época chamada Escola Presidente Médici, fazer a 3ª e 4ª série. Né? E em seguida fiquei lá mesmo, no mesmo prédio, e que o turno da tarde e à noite já se chamava Ginásio Bandeirante de Timbiras. Então eu fiz também o meu fundamental todo aqui em escolas públicas e bem aqui na escola hoje Paulo Freire. Naquela época, num turno funcionava o Presidente Médici, escola de primeira a 5ª série naquela época, 4ª série lá, não tinha 5ª. 5ª série já era fundamental maior. E terminei até o 9º ano ali. Tá? Em seguida fiz um 1º ano na escola Alberto Abdala, funcionando no mesmo prédio. Interessante, manhã era Médici, à tarde Ginásio Bandeirante e à noite umas salas de Ginásio Bandeirante e algumas salas de Alberto Abdala. Já existia naquele período. E eu fui fazer 3º ano lá, fiz 3º, fiz 4º e depois segui em frente até terminar em 1978, eu terminei o fundamental, a 8ª série. Em 79 fiz 1º aninho e aí a opção
de ensino técnico era apenas magistério. Fugi daqui para não fazer magistério. Entendam bem, tá? Viajei, passei um ano fora, no intuito de encontrar um trabalho e me manter, porque minha família não podia manter as despesas minhas. E eu tentei fazer por conta própria, não deu certo. Retornei depois de um ano, fui morar em Coroatá, fiz 2º ano em contabilidade, já porque eu queria fazer um ensino técnico agrícola. Saí daqui com essa intenção, tá? E não consegui, voltei, fui para Coroatá, porque lá tinha uma promessa da Diocese de Coroatá de fundar uma escola família agrícola. Então, retornei. Essa escola também, enquanto não surgiu a escola, fiz contabilidade 1 ano. Depois de 1 ano, vi que a escola não ia sair, eu retornei para Teresina para fazer o ensino técnico agrícola. Fiz o seletivo, né, naquela época, passei, e aí fui morar no internato da própria escola agrícola em Teresina, onde cursei o ensino médio técnico em agropecuária. Agora, essa sua vinda da sua família do interior para cá, para Timbiras, foi para facilitar a questão do estudo ou porque estava difícil mesmo por lá? Foi sim. Meu pai, analfabeto, porém um senhor que tinha um entendimento diferente de alguns pais, né? Ele, quando saímos do Marajá para cá, pra perto de Timbiras, ele não quis vir morar aqui dentro da rua porque não tinha como fazer as roças, achava difícil. Tinha como fazer, mas era mais difícil. Veio de lá, mas continuou a atividade Então agrícola. ele disse, vou procurar um lugar pertinho da cidade, onde eu possa fazer minhas roças e meus filhos estudarem. Nossa, olha que só, legal. tá? E assim fez. E assim a vida seguiu. Então, depois de algum tempo, foi a época que a CIT comprou todas as terras, inclusive essas onde a gente morava, e nós fomos expulsos de lá. Então ele disse, naquela hora ele disse, não vou mais para zona rural nenhuma, eu vou agora para a cidade. Porque meus filhos já estão encaminhados nos estudos e precisam dar continuidade. Viemos, sofremos muito aqui, foi um baque na nossa vida, né? Passamos por momentos muito difíceis, a família como um todo. E eu passei a maior parte da minha juventude, eu não tive o prazer de curtir a minha juventude em termos Seria um paizão dos outros irmãos? Com certeza. Ainda hoje até, de alguma forma. Legal. De alguma forma, no sentido da escuta, de conversar, de orientar. Você, o mais velho, tem aquela responsabilidade, né? Com certeza. Né? Então foi essa caminhada, né? E então me formei em técnico agropecuário, voltei para Timbiras, trabalhei por 10 anos, tá? Nessa profissão, até me tornar professor. Nesse período, eu estava aqui sem estudar, resolvi continuar e fazer o magistério. Já por vontade própria, sem nenhum compromisso, né? Dizia todo o tempo que não ia ser professor, mas terminei o magistério, apareceu um primeiro concurso na história de Timbiras. E eu fiz por brincadeira e passei. Comecei a dar umas aulinhas, dizendo, vou deixar, no outro mês eu deixo. No mês seguinte eu deixo. E assim foi passando, estou aqui até hoje. Mas nesse período estudantil, você teve uma época em Teresina, né? Tive. Passou quanto tempo lá? Foi o meu curso Como de foi agropecuária, foi lá. A sua estadia lá em Teresina? Bom, foi, por incrível que pareça, foi mais fácil do que viver aqui em Timbiras. Porque eu fui para lá já morar num internato de uma escola federal, né? Onde a gente se alimentava, não era das melhores comidas, mas tinha almoço, janta, café, lanche, né? Durante o tempo que eu estava lá, me alimentava bem de graça, né? Por conta do governo federal. E eu tinha ajuda, recebia ajuda das irmãs palotinas, alemãs, que moravam em Timbiras, e que me davam a título de bolsa de estudos. Foi elas que incentivaram a que eu fizesse esse curso, né? E de alguma forma financiaram essas minhas idas e vindas para fazer vestibular, para voltar, para vir pegar documento, voltar a fazer matrícula. Aquele primeiro momento elas já ajudaram, né? Porque eu não tinha nada, eu não tinha nem isso. Nossa. Né? Então eu recebi essa ajuda, sim,
E depois que passei, que fui morar lá, então para as outras despesas que não era de alimentação, para comprar uma roupa, um sabonete, uma pasta de dente, que lá em internato não dão isso, né? Elas me davam a título de bolsa meio salário mínimo. Meio salário mínimo na época. Né? Apesar do sofrimento, né? Isso. Que passou aqui, mas eu vejo que seu período fora de Timbiras para conseguir uma coisa mais além, né? Em termos de educação, foi bem melhor daqueles que já vieram por aqui, contaram, né? Verdade, principalmente verdade. Quem foi para São Luís, casa de estudante, né? Melhor no sentido da estrutura, né? Pela essa ajuda e tudo. História mesmo. Agora, professor, é uma coisa interessante, porque a gente sempre busca pegar sempre essa questão dessa história do sofrimento que as pessoas passaram e tudo. Como é que foi, por exemplo, um jovem, né, recém-saído da zona rural, chegar num grande centro e pela história que você está contando aí, que foi direto para uma instituição federal, se adaptou muito bem, né? Como é que foi essa adaptação? Sair do interior para ir para um... Deixa eu acrescentar mais uma pergunta na do Deres. Nesse período você já era casado ou ainda era solteiro? Não, solteiro. Eu casei muito tardiamente, tá? É o seguinte, na minha estadia lá como estudante de ensino médio, técnico e agropecuária, que recebi o apoio das irmãs palotinas, alemãs, moradoras em Timbiras aqui na época, elas me... como é que eu diria? Nós fizemos um certo acordo verbal. Sim. A irmã Rita, que ainda vive, estou sabendo que ela está ainda lá na Alemanha, já bastante idosa, mas ainda é viva. Ela era superior aqui, ela me chamou, meu pai, minha mãe, e disse, a gente vai ajudar, mas nós queremos alguma coisa em troca. Primeira exigência, durante esses 3 anos, porque já sabia-se que o curso era 3 anos. Sim. Durante esses 3 anos, você tem que vir com esse dinheirinho que a gente vai arrumar da bolsa, você vai obrigatoriamente fazer uma viagem de volta a Timbiras um fim de semana para vir até a família, voltar à família. Para visitar a família e retornar para o estudo. E retornar no estudo no início da semana. Era uma das exigências. Uma outra era, depois de formado, trabalhar em Timbiras, voltar para Timbiras e trabalhar aqui, ajudar os agricultores daqui. Essa foi a frase. Ajudar os agricultores daqui com seu conhecimento técnico, no sentido de assistir, de dar uma assistência a esses agricultores, principalmente nas comunidades onde a Igreja Católica já tinha algum tipo de trabalho a nível de comunidade religiosa. E assim foi feito. E como a gente vivia internato, eu não vinha aqui uma vez no mês. Se pudesse vir todos os fins de semana, eu vinha. Oh, que legal. E aí eu vim várias vezes, nunca deixei de vir. E quando terminou os 3 anos, a gente não hesitou, voltei. Tive convites para trabalhar fora, inclusive, não fui, voltei. E depois que cheguei, a escola família estava prestes aquela que foi prometida lá antes. Depois de eu formado, ela foi planejada para abrir de fato. E eu fui um dos primeiros professores técnicos a ir fazer uma preparação fora para trabalhar na Escola Família de Coroatá. E eu fui para o Espírito Santo, numa cidadezinha antiga e histórica chamada Anchieta. Passamos 10 meses lá, praticamente um ano letivo, cursando um preparatório de uma pedagogia, para quem é professor sabe, uma pedagogia chamada pedagogia da alternância, onde essa pedagogia adota um sistema de trabalhar com o aluno presencialmente durante metade de um mês, por exemplo, e a outra metade, os outros 15 dias, em casa, na comunidade onde ele mora. E assim a gente se preparou lá para isso durante 10 meses, voltei para abrir a escola. Infelizmente aconteceram aí uns desentendimentos com o padre que era o coordenador lá da escola e que não deu certo. Isso aí é uma outra história que eu não gosto nem de lembrar, mas que não deu certo, tá? E aí, mas as irmãs continuaram me acolhendo. Disse, se você não foi para Coroatá, fica aí mesmo em Timbiras.
Pronto. E eu fiquei, mas prestando serviço para toda a Diocese de Coroatá, acompanhando projetinhos incentivados por mim mesmo. Eu era único, não tinha equipe, era único. Então eu viajava Codó, Coroatá, Miranda, Itapecuru, Presidente Vargas, tudo eu tinha projetos produtivos, horta, plantio de várias hortaliças, né? E alguns outros projetinhos, porque era também a Pastoral da Criança estava chegando e financiava alguns projetos para geração de renda. Tinha inclusive projeto de produção de geladinho. Nossa, geladinho. E eu acompanhava tudo isso, né? Então foi essa história toda. Se passaram 10 anos eu nessa luta, até que virei, engatinhei aí para a educação. Mas antes de educação, tem mais um fato da minha vida, que não menos importante. Nesse período eu técnico e assistindo às comunidades da zona rural, as comunidades começaram, e elas eram ativas no sentido de participar de várias coisas, inclusive da política, queriam ocupar espaço na política, me cobraram que eu pudesse estar concorrendo à representatividade, digamos assim, presidência do politicamente. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tá. E terminou eu enveredando por esse caminho, as comunidades, embora nós somos lavradores, nós somos os sócios, nós te queremos lá. E aconteceu, né? Realmente eu me tornei presidente do sindicato em 1997. Eu iniciei lá no sindicato, eu saí em 2001, né? Numa reeleição, que eu fui reeleito, e só passei mais um ano e abdiquei para o meu vice, né? Tem até para o meu vice. Né, como chamam que tipo assim, associa o nome do professor Raimundo, né? Raimundinho do sindicato. Sim, porque logo em seguida, depois desse período, né, veio aí na minha história, a motivação aí para que a gente pudesse também estar concorrendo às eleições partidárias aqui no município, né, eleições municipais, né, partidárias. E em 2002, lá em 92, eu fui candidato a vice-prefeito aqui nesta cidade, numa chapa formada pelo Robson Alvim, né, candidato a prefeito, e eu como vice. Isso em 92. Nós perdemos, lógico, não logramos êxito. Em 96, o Robson voltou a ser candidato e foi eleito prefeito. Eu não concorria mais nada naquela eleição de 96. Né? Porém, o Robson foi um dos responsáveis de eu ter ido para o sindicato. Existiu uma briga lá, e Robson e as comunidades disseram: olha, você vai para o sindicato. Né? Você não tem mandato de vereador, não concorreu, vai lá no sindicato. É um acordo aqui da política, então. E a gente terminou indo para lá e foi eleito, depois fui reeleito e abdiquei em seguida, depois de reeleito. Agora, uma coisa interessante dentro da sua história aí, professor, que hoje a gente tem, né, na questão do estudo, o FIES, né, que financia, através do governo federal, a questão dos estudantes que querem encarar essa questão universitária aí. Naquele momento que as irmãs, na verdade, conseguiram essa bolsa, naquele período, só foi você como aluno aqui em Timbiras ou era um projeto em si? Porque a gente, da forma que você contou aí, a gente pode observar que de uma certa forma foi um financiamento, né? Exato. Por isso que eu liguei, na verdade, esse fato lá do passado com o que acontece agora, porque foi mais ou menos nesse sentido, foi né? Um financiamento e eu fui o único naquele período. Na época, né? Naquele período. Depois que eu voltei, a gente incentivou outros jovens a fazer esses cursos agrícolas. Olha que legal. Nas escolas famílias por esse Maranhão afora, que não tinha... Coroatá abriu, mas no Maranhão tinha outra. Tinha Bacabal, tinha Lago da Pedra, Lago da Pedra, Poção de Pedra, que é tudo perto, mas dos dois municípios já tinham escolas famílias. E nós mandamos jovens de Timbiras para essas escolas, financiadas da mesma forma que eu fui. Nossa, que legal. Hoje, inclusive, tem um amigo meu, que foi jovem depois de mim, e que eu encaminhei, que se formou. Hoje ele é professor também, né?
Ele trabalhou na Escola Família, depois a Escola Família fechou. Hoje ele é professor da Rede Municipal de Coroatá. E é coordenador pedagógico dessa escola bem aqui no São Benedito, na estrada de Coroatá. Hoje ainda, digamos assim, se algum agricultor precisar do técnico agrícola Raimundinho, ainda tem algum auxílio, alguma ajuda? Por incrível que pareça, ainda tem aqueles saudosistas que chegam. Raimundinho, olha, me explica esse negócio bem aqui. Por que meu pé de coco aqui não está botando, não sei o quê, não segura, não vinga? Isso acontece, ainda perguntam. Porém, o técnico, Raimundo Nonato, ele está ultrapassado, ele não se atualizou. Já tem mais conhecimento, outros conhecimentos. Eu estou fora dessa atividade há mais de 15 anos, quase 20 anos. Né? Mas foi uma experiência boa, professor? Foi uma experiência excelente. Está aí uma coisa que eu gosto para a minha vida. É uma profissão que se eu tivesse como me manter com ela, eu não hesitaria em atuar novamente. Mas você falou agora há pouco aqui nos bastidores que já está chegando aí a 6.2, né? A 6.2. Não teria o jardim ali especial do técnico Raimundinho, que de vez em quando vai lá conversar com as plantas, cuidar das plantas? Isso a gente nunca deixa... aquilo que foi sonho um dia, a gente nunca deixa de buscar. Eu, depois que virei professor e tudo, com todo o sacrifício, juntando ali as moedinhas quase... A gente conseguiu comprar uma areazinha e lá a gente cuida com todo carinho e tal. Nossa, porém, que legal. Não temos recursos para investir tanto, mas acabei de chegar de lá, né? Agora há pouco, para vir até aqui. E a gente pretende, ao se aposentar por aí, pelo menos ir lá, já construir uma casinha lá, né? Dá para armar uma rede e ficar por lá. Botar a cabeça, né? Ditado, né? A gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. É verdade. Eu gosto do campo, eu gosto das atividades campesinas, né? Tudo que diz respeito ao campo eu gosto. Criação de animais, plantas, né? Água, eu sou louco por água, né? Logo fui criado sempre perto de água. No Marajá, aquela lagoa lá, imensa. Pulei dentro como Tive nunca na minha vida. Lá. E vim aqui para Sardinha, onde o rio Itapecuru passava aí com muita água naquela época, né? Mais do que hoje. Né? Então sempre estive perto de muita água e gosto de água. Você falou agora há pouco também que, de uma certa forma, o Raimundinho teve o casamento tardio. Como é hoje o Raimundinho família, o Raimundinho pai? Certo. Bem, como eu disse, aos 17 anos ainda estava buscando, vim para a cidade para continuar estudos. Eu terminei meu ensino médio já com 21 anos, né? E o ensino médio, não. O primeiro ano aqui em Timbiras, que eu fiz a oitava série, em seguida fiz o primeiro ano chamado de básico naquela época. E eu, nesse período, fiz 21 anos. Aí fui para Teresina aos 21 anos. E lá terminei o técnico, que foi mais 3, aos 25, né? 24, né? Final do 24, aos 24 anos. Depois fui fazer aquele 1 ano lá no Espírito Santo, lá na cidade de Anchieta. Uma espécie de especialização. Para trabalhar na Escola Família, que adotava a pedagogia da alternância. E então, no final deste período, foi que comecei a trabalhar. E então fiquei aí 87, 88, 89, 90 casei, com 29 anos. Mas conheceu a esposa onde? Aqui mesmo? Aqui de Timbiras, né? Aqui em Timbiras. Hoje o professor tem quantos filhos, a família em si? Eu tenho 3 filhos, 2 homens, 2 primeiros são homens e mais uma mulher. E tenho 2 netinhas, filhas do primeiro filho. Os outros filhos não me deram netos ainda. Hoje é mais pai ainda, depois dos filhos já grandes, ou mais pai ou mais vovô? Mas sei lá, é tudo junto, a gente não dá nem pra... Legal. Então é isso, tá? Quando casei tinha 29 anos, minha esposa 27. Hoje eu estou com 62, ela está com 69. Né? O 69, 59. Certo, 59 anos. Tudo bem, você casou com Legal, 29, Jota. Eu casei com 25 e eu achava que eu não ia casar, que eu já estava ficando velho, né? Velho. Mas até que eu achei uma parceira, rapaz, deu certo. Já né? 25 anos Então, hoje. para aquela época, eu falo tardiamente para aquela época. Hoje não, os jovens se casam com 30 anos, 33, 35, e não é tarde.
Mas verdade. naquele meu período era considerado já tarde, já né? tarde, né? Muito bem. Exato. Olha, para você que está acompanhando a gente, estamos conversando com o professor Raimundo Nonato Souza Silva, professor Raimundinho, secretário de Educação do município de Timbiras, né? Falando um pouco aqui da sua infância, né? Muito boa história, da por sua sinal. luta, né? Para a formação. E a gente, claro, né? Pede para que você possa compartilhar o nosso link, se inscrever no nosso canal e toda segunda-feira, a partir das 20 horas, estamos aqui para compartilhar com todos os nossos amigos internautas de Timbiras, fora do estado do Maranhão, até mesmo fora do país, né, histórias interessantes, como a do professor Raimundo, o Raimundinho do sindicato, como ele já disse, né, seu trabalho prestado aí junto às comunidades, né, os produtores acharam que ele deviam ter uma representatividade maior, né, e colocaram o professor Raimundo como o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e hoje ele é secretário de Educação. Professor, é o alvo de muitos jovens hoje, né, alcançar a formação superior, né? Haja vista que, apesar das dificuldades, aliás, das facilidades que temos hoje, né, Deres? Poucos, Verdade. né, não alcançam, até mesmo por falta de interesse, eu acho, né? Mas eu pergunto, a sua formação hoje é superior, de que forma ela contribui para a sua vida, para a vida da sua família? Nossa, ela veio mudar totalmente a minha vida. Ao deixar a profissão de técnico agropecuário, eu me tornei professor, mas somente com o ensino técnico de magistério. E depois que assumi a função de professor efetivo aqui no município, vieram as exigências da LDB, de que os professores teriam que ter formação superior. E veio aparecendo algumas novidades aí. A formação em serviço tinha que acontecer. E aí a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, ofertou alguns cursos para professores já da ativa se graduarem, né? Sim. E criou um programa que naquela época chamou-se PROCAD, Programa de Capacitação de Professores, né, da Universidade Estadual do Maranhão, onde oferecia cursos no período de férias, claro, obedecendo toda a grade curricular, a carga horária, nada foi descumprido, mesmo sendo de férias. Mas a gente, durante 3 anos e meio, quase 4, foram 4 mesmo, passou foi de 4 quase, porque eram nas férias, a gente estudava intensivamente, janeiro, fevereiro e em julho todo. Então a gente, durante quase 5 anos, a gente sacrificou todas as nossas férias e cursei pedagogia, sou graduado hoje em pedagogia, iniciei lá em 98, acho que sim, 98. 2001 eu me formei, 2001. Né? Sim. Tá? Então, nesse período, logo em seguida, eu prestei um concurso, eu ainda estava no último período de graduação, quando surgiu um concurso em Codó para supervisão escolar, onde o pedagogo podia participar, desde que ele tivesse pago a cadeira de supervisão. E aí eu prestei concurso em Codó, no município de Codó, passei para supervisão naquele município, em início de 2002. Em abril de 2002, assumi como supervisor escolar no município de Codó, onde sou supervisor até hoje. Estou aqui em Timbiras agora, mas existe aí um sistema de cooperação técnica, de permutas, e hoje eu sou permutado. Ok. Né? Estou só aqui em Timbiras. Porém, sou servidor de Codó. Logo em seguida, isso foi em 2002. Em 2003, concurso em Timbiras, eu já era professor, uma matrícula, aqui em Timbiras, e supervisor em Codó. E veio o concurso de 2003 em Timbiras, onde abriu vaga para supervisão. Eu disse, olha, agora eu vou virar apenas supervisor. E prestei concurso aqui, também passei e assumi. Fiquei, então, naquele período ninguém se incomodou muito com a questão dos 3 turnos,
do acúmulo, que mais tarde veio acontecer aí a cobrança, mas naquele período ainda podia. E eu fiquei nesses 3 turnos, né? Nesse período, quem eram os colegas assim que se destacavam junto com você na mesma turma lá Na faculdade? Sim. Nossa, aqui lá, o Procad não aconteceu em Timiras, ele aconteceu em Caxias e em Codó. Eu já fiz em Codó, os primeiros que foram a Caxias, e eu fui da segunda versão e que já fiz em Codó. Ah, certo. Então, o curso era composto, a turma era composta por colegas de vários municípios da região. Não era apenas codóenses. Só Timbiras, né? Na minha sala tinha somente 4 timbirenses. Ah, nossa. 4 timbirenses. E aqui eu posso até citar. Tinha o professor Paulo Roberto, né? Sim. Paulinho. Conheço. A professora Glória Coelho, né? O professor Evandro Cardoso e a irmã dele, Elizabeth Cardoso. Então, e comigo, eram 5, porque comigo 5, né? 5. Os 2 Cardoso, o Paulinho, a Glória e eu. Éramos apenas 5 cursando pedagogia. Porém, lá tinha também o curso de ciências, o curso de biologia com habilitação em ciências, e lá tinha o outro curso de matemática, tinha outros timbirenses em outras turmas. Porém, na de pedagogia, só esses que eu citei, que no caso foram eu, o Paulinho, a Glória Coelho, o professor Evandro Cardoso e a Elizabeth Cardoso. Teve algum momento difícil, professor? Porque você já trabalhava nessa época dentro como supervisor, né? Isso. E aí para encarar, por exemplo, abdicar das férias para estar seguindo todos os dias viajando, teve algum momento assim difícil que você parou? Muito difícil. Chegou e sentou e disse, não é para mim isso. Muito difícil. Vários momentos a gente pensava em desistir. Naquele período, meus filhos eram pequenos, eram crianças, e que dependiam de mim. Eu trabalhava 3 turnos, trabalhava 2 turnos, no terceiro só veio depois. Mas a gente sentia aquela necessidade de estar com os filhos, com a família e tal. Então a gente não tinha fim de semana, porque passava a semana das férias estudando. No sábado e no domingo fazendo atividade. Então a gente não tinha praticamente uma vivência com a família naquele período. Mas valeu muito a pena, né? Aquela graduação me deu uma segurança de até, vamos dizer assim, uma estabilidade na minha vida, né? Você acha que foi uma superação, professor? Porque por você já estar trabalhando naquele período, e assim, de uma certa forma, a própria universidade em si, ao ofertar esse curso, ela pegou muita gente de surpresa, né? Porque já vinha cansado da própria sala de aula e tudo. Para encarar sala de aula como estudante, realmente é uma superação. É uma superação, mas a gente conseguiu e apoiávamos uns nos outros, né? Quando um queria desistir, a gente procurava sempre estar por perto e dizendo, olha, nós entramos juntos, a gente vai sair juntos. Com certeza. Tem muitas histórias, né, que a gente ouve, né, questão de transporte. Eu conheci colegas que iam até de bicicleta. A gente alugamos aquelas famosas combis, a gente alugava, pagava passagens, acertava as passagens para o fim do mês, quando a gente recebia o salário. Aí, os motoristas também, eles também contribuíram com a nossa graduação. Com certeza. Porque eles conseguiam segurar aquele fiado lá, aquela passagemzinha que ele devia receber todo dia, ficava para o fim do mês quando a gente recebia salário. Tá? Nossa. Então muita gente fez isso. Houve um período em que as pontes eram de madeira, foram derrubadas para serem construídas de concreto, e aquele período a empresa teve aí uns problemas e não resolveu logo essa construção, derrubou as pontes e não construiu logo. Isso a gente passou por um longo período com dificuldades, era um transporte até as pontes, depois um outro de lá para frente. A gente passando por cima de uma tábua na passagem, chovendo às vezes. Então, muita coisa aconteceu naquele período. Professor Raimundinho hoje, que já encarou sala de aula, que hoje é secretário, faria tudo isso de novo? Bom, não gostaria de passar por tudo isso. Porém, a vida às vezes nos impõe determinadas situações que é necessário a gente, às vezes, né? A gente não pode dizer que se torna até um aprendizado, né? Um aprendizado, sim. Até a questão que eu falei agora há pouco, da questão da facilidade que tem hoje, das dificuldades que você conta aí que passou, né? Com certeza. Então, a gente vê então essa minha graduação em pedagogia, ela veio
de novo me trazer, porque eu tinha passado um longo período aí, mais de 10 anos sem estudar. Nossa. Aí me fez voltar à sala de aula e quando eu graduei, logo em seguida fiz uma especialização em gestão, supervisão e planejamento educacional. Eu sou especialista nessa área, gestão, supervisão e planejamento educacional. Fiz também uma outra especialização, que é docência do ensino superior. Essa é especificamente para dar aulas nos cursos superiores, né, de graduação. E então eu tenho essas duas especializações. E bom, é um pouco essa a minha história a nível de estudos, de graduação, de formação, tá? Tem essa formação técnica em agropecuária que está lá em stand-by já há muito tempo, e a minha graduação em pedagogia com as duas especializações. Agora, você falou de uma experiência na política, né? Voltando aqui um pouco à história, Certo. a experiência na política. Você encararia novamente esse desafio de disputar algum cargo? Não, ou eu desisti completamente. Eu já tive a oportunidade de voltar e não voltei. E não pretendo voltar, não. Pelo menos disputar uma cadeira na Câmara, não. Não justifica para mim por diversas razões. Eu não quero nem entrar aqui em detalhes, mas comparando a minha vida que eu tenho hoje, ela é muito, eu considero muito boa para me meter nesse negócio lá. Mas teve, de uma certa forma, a gente sabe que surgiu esse desejo, né, da questão da política. E eu né? tentei. Uhum. Eu tentei. E hoje os filhos? Teria alguma representatividade, alguém que dentro da família dos filhos? Não vejo. Os meus filhos não gostam de política. Quem ainda frequenta um pouco mais é o mais velho, o Tiago, mas como candidato ele não pensa em candidatura, não, né? Ele não pensa, pelo menos por enquanto não, né? E eu não vejo assim, parece que da família não... Não vai ter uma representatividade, não. Eu tentei por 3 vezes concorrer, além daquela de vice, mais 3 como vereador, disputando uma vaga na Câmara. Tive votos que, se for comparar com alguns que assumiram vaga por conta de legenda, eu sempre perdi por legendas, eu tive votos muito mais do que quem assumiu, e mesmo assim não fui. Depois de 3 vezes nessa tentativa, eu fui pensar, e como eu tenho muita fé em Deus, eu olhei para Deus, eu acho que Deus não quer que eu assuma essa cadeira na Câmara, né? Porque todas as vezes eu tive voto. Na primeira vez que eu me candidatei a vereador, naquela época, voto em Timbiras para vereador era pouquinho. Eleitorado era pequeno e dividindo para os vereadores menos ainda. Eu tive 151 votos na minha primeira eleição. E me lembro que o Caxina era do meu grupo político, da nossa coligação, mas para vereador ele estava em outra. Eram 2 dentro da mesma coligação de prefeito. Sim. O Francisco Caxina foi eleito com 147 e eu fiquei com 151. Né? Eu não fui. Na outra, aí eu me animei e digo, não, a próxima vai, né? Então, na outra, isso foi lá em 98. Aí lá, 96, o Robson foi em 2000. Né? 96, a próxima foi 2000. 2000, eu me candidatei e tive 151 e o Caxina 147. Aí, 2004, veio a próxima. Aí eu me candidatei novamente, subi de 151 para 300, redondinhos, 300. Fiquei fora de novo. Nossa, que legal. Né? Eu digo, mas na próxima vai, tentei mais uma vez. E aí foi a eleição que o prefeito Nonato foi eleito, eu estava lá com ele, mas tive uns problemas de partido, de legenda e aquele toma-toma de partidos, e tomaram meu partido, eu fiquei, não podia subir no palanque e tal, às vésperas da eleição resolveu tudo, a gente foi fazer campanha só uma semana, eu fiz ainda 324 votos. Quer dizer, teve sempre uma crescente, né? Não fui eleito. Então foi aí que eu fui pensar, eu digo, Deus não quer que realmente eu esteja nessa luta. Então eu vou parar. Parei. Mas veio numa crescente, né? É verdade. Parei. Tentava mais uma vez, né? Tentava mais uma. Mais uma. Não. Se for olhar nos registros e pesquisar nos registros eleitorais, eu tive mais uma candidatura depois dessa. Só que foi candidatura
para resolver uma outra situação. Não foi. Completar a legenda, digamos assim. Agora, Isso. professor, hoje você é secretário de Educação. Em algum momento passou pela sua cabeça de um dia ser secretário de Educação no município de Timbiras? Não. Como é que Sinceramente, não. Bom, a gente uma vez professor, né, atuando rigorosamente dentro das nossas atribuições dentro das escolas de Timbiras, como supervisor e como professor de sala de aula, bom, nos tornamos de alguma forma conhecido no meio educacional, né? E aí, nunca deixei de, não fui mais candidato, mas nunca deixei de participar da política partidária nesse município. Sempre estive envolvido apoiando alguém, apoiando algum candidato, ajudei a eleger prefeitos e mais prefeitos, mas nunca assumi nenhum cargo, nem de diretor de uma escola. Nunca, não tive nenhuma participação em nenhum cargo público, a não ser aqueles que eu passei em concurso. Certo. Né? Nenhum desses prefeitos que eu apoiei, que ajudei a eleger, nem me convidaram, eu também nunca pedi, nunca exigi. Né? Então ficou assim até quando, em 2016, sim, eu me desiludi de política e eu sempre tive um partido, uma sigla comigo, eu fui presidente, trouxe o PSB para Timbiras, quando nem existia PSB, fui presidente do PSB, trouxe o PPS, junto com o professor Ivanilton, né? Nós trouxemos o PPS, lá eu fui presidente também do PPS, depois eu me transferi para o PSDB e fui presidente do PSDB também. E foi aí que eu me desiludi da política, não queria mais nem papo, e queria entregar o partido para quem quer que seja. Né? Ninguém queria, e esse material comigo, meu nome lá. E sim, aí passaram eleições, eu não me envolvi mais. Em 2016 apareceu o médico timbirense Antônio Borba, que havia se ausentado da cidade por alguns anos, e ausentado de residência, né? Porém, sim, visitando, ele sempre visitou. E apareceu na minha casa de repente, né? Dizendo, Raimundinho, a gente já tinha participado de várias campanhas juntos, né? Ele já me conhecia. E ele disse, Raimundinho, eu sou filiado no PSDB. Estou sabendo que você é o presidente do PSDB ainda. Eu digo, sou eu ainda. Pelo menos eu acho que sou. Não sei se porque tinha o toma-toma, eu digo, se ninguém tomou, tomou, então eu ainda sou ainda. Ele disse, pois eu estou sabendo, eu sou filiado no PSDB, e eu queria aqui te dizer que eu tenho interesse de ser candidato a prefeito em Timbiras, e para ser candidato a gente precisa de um partido. Eu queria saber se tu me cederia o partido. Eu digo, como assim? Você não é filiado no partido? Ele disse, você me cederia eu tomar conta do partido. Eu digo, tá aqui, é tudo seu. Peguei as fichas de filiação, livro de ata, tudo entreguei, e assim, ele até admirou, assim, achava que eu ia reagir, dizer que não, uma proposta, tal, coisa, né? ou cobrar alguma coisa. Você estava esperando, né? Ou cobrar alguma coisa e tal. E nada, simplesmente eu disse, não, tudo bem, né? Está aqui o material, e tu entreguei tudo. Ele voltou para Itapecuru, onde ele trabalhava, voltou para São Luís. 15 dias depois ele apareceu novamente, né? Ele disse, aí ele apareceu com o cunhado, que eu nunca tinha visto até então, André Lucena. André Lucena chegou, disse, chegaram lá na minha casa novamente, e o Borba disse, Raimundinho, eu voltei. Digo, o que foi, doutor? Disse, não, você me entregou o material e tudo, mas eu vim perguntar uma outra coisa, vim te fazer uma pergunta. Eu quero saber se você vai junto comigo nesse meu propósito aqui de ser candidato. Eu disse, sabe, porque naquele período lá eu já tinha explicado que estava desiludido, que eu não queria mais nada com política, e que todos os que eu ajudei a eleger nunca disseram nem muito obrigado, porque nunca disseram mesmo, né? Nenhum. Nem Chaga, comecei lá com o doutor Chaga, que já se foi, terrível, mas nunca disse nem Raimundinho obrigado.
E todos me conheciam assim, de batalha, né? junto, de tudo e tal. Aí veio o Robson, que nós disputamos juntos, perdemos, mas quando ele foi eleito, eu ajudei do início ao fim na campanha. Quando foi eleito também não disse nem obrigado. Nem me convidou nem para dizer assim, bora ali, presta atenção àqueles varredores de rua bem ali, né? Falando aqui num linguajar bem simples para se entenderem, né? Não aconteceu. Mas não me queixo de ninguém, não. Não me convidaram, eu também não pedi. Nunca ocupei nada, né? Nenhum cargo nomeado dessa forma. Bom, então, voltando aqui ao Borba, eu contei toda essa história para ele, da minha desilusão, do meu desânimo. Aí ele disse, no retorno, na segunda vez que ele foi na minha casa, ele disse, eu quero saber se você vai junto comigo. Eu disse, olha, você sabe, eu lhe contei que não estou animado com política. Não é agora que eu vou me animar. Né? Ele disse, não, mas eu preciso, eu quero saber sua palavra aqui, se você vai comigo ou não. Eu disse, olha, para fulano eu não voto mais, Beltrano também não. Aí eu fui eliminando, né? Disse, olha, eu quero alguém diferente. Eu posso lhe dar um voto, sim. Dar um voto. Fazer campanha, eu não sei. É outra situação. Né? Eu digo, lhe dou um voto. Tá bom, já está muito bom dessa forma. Voltaram. O André conversou muito nesse primeiro dia que eu não conhecia. Conversou bastante, né? E aí se foram. Depois ele veio já de licenciado para cuidar da campanha e realmente terminou ele me envolvendo, me chamando, fez questão de chamar para as primeiras reuniões. Eu comecei bem do início, né? Bem do início. Me lembro que nós começamos, o Borba com a Aurelice, eu com a minha esposa, o Cutia sozinho, que a esposa dele não acompanha, todo mundo sabe, e o Gilvan com a Dedé. E o Livaldo sozinho. Esse era o grupo que nós iniciamos, né? E a partir daí a gente começou a chamar outras pessoas, fazer uma reunião, fomos filiar novos membros do partido e a coisa começou a andar, mas muito timidamente, né? E as pesquisas que apareciam deixavam o nosso candidato ainda lá embaixo. Mesmo assim a gente não desistiu. Mas a campanha no decorrer desse período, isso em 2016, foi se aproximando do período das eleições, a campanha ganhou mais robustez ali, foi crescendo e resultou na vitória de Antônio Borba, né? Acho que ele ouviu minhas lamentações lá no início e quando foi eleito, a eleição foi outubro. Sim. Outubro, passou o resto de outubro, passou novembro, dezembro, passou dia 10, dia 15 e ninguém sabia nada. O prefeito eleito sem conversar com mais ninguém. Aí eu mesmo pensando assim, de novo. Mais um. Esqueceram. Esqueceram de mim. Mas aí não conversaram com ninguém. A gente perguntava pro outro, fulano, o que é que tu tá sabendo? Não tô sabendo nada. Fulano, e aí? Não, tô sabendo nada. Total. Verdade. Aí até que um certo dia chamaram a gente para conversar, né? E aí lá foi conversado e tal, que tinha que se pensar na montagem da equipe de governo e tal, mas não se decidiu nada nesse dia. E eu trabalhando em Codó e Timbiras de manhã, Codó de tarde, Timbiras à noite, eu não tinha tempo para quase nada. E aí quando foi um certo dia ele me ligou, eu estava em Codó, ele me ligou, dizendo, olha, eu quero falar contigo. Isso era umas 3 da tarde lá. Disse, mas eu estou aqui em Codó, estou trabalhando. Eu só posso falar com você quando eu chegar aí, por volta das 18 horas, que eu saía de lá às 5h30. Ele disse, pois passa aqui em casa. Eu quero falar contigo. Aí eu passei, quando eu vim já passei lá. Ele disse, olha, eu queria te dizer que eu tenho a Secretaria de Agricultura para ti. Aquele jeitão dele, né? Secretaria de Agricultura para ti, ser meu secretário. Aceita? Eu olhei assim, pois eu nunca trabalhei como secretário de nada, nem nunca assumi nada, mas eu vou topar, tá? Ele disse, tu sabe que o nosso grupo é pequeno e que a gente mesmo que tem que resolver as questões e tal, ele falando do jeito dele que nós conhecemos, né, o jeito dele, né, bem, e eu digo, concordo, eu até concordo, tem que ser assim mesmo, pois vamos. Aí tudo bem. Ele disse, não fala isso para ninguém, porque isso ainda é segredo ainda, tô ainda organizando as coisas. E ficou assim, dessa forma.
na outra semana, passou o resto dessa semana, na outra semana, ele me liga novamente. Disse, olha, passa aqui em casa. De novo eu estava em Codó. Parecia uma coisa, você estava lá. Passa aqui em casa, que eu tenho que conversar contigo urgente. Né? E eu disse, olha, só posso passar de novo à tardinha. Ou então amanhã, de manhã, eu estou aí, a gente pode conversar melhor. Ele disse, não, passa hoje. E eu tornei passar. Ele disse, ó, mudou os planos aqui. Eu fui aconselhado, né, de que você, apesar de ter a habilidade, porque ele estava olhando a habilidade lá de técnico em agropecuária, por isso que eu estava indo para a agricultura. Certo. Mas já estava defasado. Já estava defasado, eu já estava atuando como professor. Como professor em outra área. Disse, não, nós fui aconselhado aqui de que você poderia também ajudar na educação. E eu queria saber o que você acha dessa proposta. Tem como tu assumir a educação? E aquilo para mim foi um choque, porque realmente eu não esperava. Eu não esperava nesse chamado nem para a agricultura, imagina, para a educação. A agricultura já foi uma surpresa, né? Já foi uma surpresa. Essa foi surpresa mesmo. Porém, eu tive pensando que, porque Timbiras já tinha tido muitos governos e muitos secretários, muitas gestões de educação, e que a educação naquele momento estava lá embaixo mesmo, tá? Uma precariedade em todos os sentidos. E eu vou analisando, eu digo, os professores desacreditados e não acreditavam mais no sistema, não se dedicavam à altura porque não tinha nenhum incentivo, né? E eu pensei, eu digo, o que eu vou fazer? Mas tinha que dar uma resposta, porque o Borba gosta das coisas ali. É rápido, agora, né? E eu tive pensando, eu digo, olha, tinha mais um porém. Sempre fui uma pessoa, no meio da política, discriminado. Tanto é que nunca ganhei nenhum cargo pela discriminação no meio político. Sabe como é as ambições depois que se ganha uma prefeitura? Os bastidores. Aí todo mundo chega para perto do prefeito e diz, ó, isso aqui é para fulano tem que ficar fora. Tem que ficar fora. E eu era sempre o fora, o novice fora, né? E assim foi a minha vida inteira. Por isso que não acreditava que mais nenhum prefeito me chamasse. Quando ele me chamou, eu digo, olha, nesse meio é complexo. É um grupo difícil de se lidar, o grupo de professores, de profissionais da educação. E está essa mazela toda com relação à educação, que é um setor que está depredado, que está carente de tudo, e que não é fácil a gente trabalhar. Ele disse, mas alguém tem que assumir. E, como eu estou te dizendo, eu fui aconselhado que você seria a pessoa para assumir. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu topo. Se não der certo, eu te entrego. Entrego. Certo. Né? Aí eu dei a resposta logo naquela mesma noite. Já era noite. Ele disse, pois então fica dessa forma. De novo, não fala para ninguém ainda. Mas vai ser. Está fechado. Ele disse logo dessa forma. Está fechado. E assim foi. Se eu não estou enganado, parece que foi depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, que ele chamou para uma reunião lá, ao lado da casa do pai dele, naquele prédio velho ali do seu Laranjeiras. Aí já tinha todos os nomes. Aí simplesmente foi só para dizer, porque às vezes a gente sabia por bastidor, mas não tava, pela boca dele não sabia. Aí ele só foi, chamou todo mundo e disse, eu chamei vocês, e vocês aqui são meus secretários, agora eu vou só dizer que fulano vai assumir isso, Beltrano aquilo, tal. E em seguida a gente saiu ali para frente, lado de fora, em cima da pracinha ali cimentada, e fizemos a foto oficial que foi posta aí nas redes sociais. E aí foi aquele auê, quando saiu meu nome, Educação, aquele que nunca dirigiu nenhuma creche. Né? Legal. Agora, professor, você falou que foi uma surpresa, Sim. ter que te dar a confirmação ali no momento. Isso. Você que era um conhecedor do sistema todo, né? Já via as dificuldades. Isso. Até assumir, né? Da foto oficial até assumir oficialmente ali da portaria e tudo. Qual era o seu pensamento, seu sentimento de pegar uma educação e fazer diferente? O momento era difícil. E então o desafio era imensurável, tá? O desafio realmente era grandioso. E a minha preocupação, aí eu fui
queimar aqui os neurônios para que a gente pudesse pensar de como iniciar, né? E ele me disse, e vai pensando logo aí na tua equipe, né, o prefeito, vai pensando aí logo na tua equipe. Claro que eu vou dar o meu ok, mas vai pensando aí na tua equipe. E eu pensei, vi, e tinha nomes, e tantos nomes, e eu digo, rapaz, é tanta coisa. Primeiro tem que montar uma equipe técnica, e em seguida montar a equipe de gestores das escolas, né? De gestores. Tudo para mim aquilo era novo e difícil, né? E então fui pensar na questão da equipe técnica, né? Na parte pedagógica e a parte administrativa mesmo da secretaria. E fiz uma lista de nomes e levei para ele. Ó, pensei assim, dessa forma e tal, tal. Pensou dessa forma no dia que eu levei, né? Pensei. E disse, pois eu não tenho muito o que mexer nisso aqui não, né? Na equipe interna, né? E aí eu tinha botado gente nova, quase todo mundo novo, quase ninguém com experiência. Experiência mesmo quem já tinha um pouco, só o Raimundo Nascimento, né? Que foi comigo lá no início, teve comigo desde o começo, né? Mas os outros, todo mundo era novo, até porque eu confiava no potencial técnico, né, de algumas pessoas ali. Inclusive a professora Aldineia, ela também se surpreendeu, porque eu fui na casa dela um dia de noite, chamá-la, disse, eu quero que você vá trabalhar comigo. Mas eu nunca fiz isso, o que é que eu vou fazer lá? Eu digo, eu também nunca fiz. Nós vamos juntos, né? E aí chamei esse povo, Cláudia França, né? Aí fui chamando alguém, Maria de Deus, foi com a gente, porque fez a política com a gente também na campanha, e eu achei por bem que ela podia ser útil lá. E aí a gente foi montando a equipe e iniciamos. E aí veio a questão da indicação dos gestores. Eu vi alguns nomes, a maioria naquele momento, e outros ele tinha compromisso, né, de campanha, só fez me dizer, olha, eu tenho compromisso com esse, e só precisava eu dizer onde era melhor para cada um. O certo é que a gente montou essa equipe e iniciamos os trabalhos, né? Professores desacreditados, escolas depredadas, sem mobiliário, sem merenda, as unidades executoras inadimplentes, não recebiam um centavo, né? Escolas não credenciadas, não autorizadas, tudo por fazer. Tinha que puxar lá do fundo do poço para tentar trazer menos para o nível aqui do terreno, tá? Então, era desafio atrás de desafio. Nós fomos correr. Chamamos, o professor Itanê não foi uma escolha só minha, apesar de que eu fui lá chamá-lo, mas o Borba disse, eu tenho um compromisso com ele e eu quero ele no conselho. E ele disse que, ele já tinha dito que queria, né? Eu só fui lá dizer, olha, eu vim aqui porque o prefeito pediu que eu viesse conversar com você porque vai trabalhar comigo. Ele disse, eu falei mesmo, né? Falei mesmo para ele que eu podia ajudar no conselho e tem ajudado muito, e tem ajudado bastante. Então a situação foi dessa forma, tá? Nós fomos iniciar e as aulas, período letivo já, fevereiro, e a gente ainda arrumando a casa. Então as aulas iniciaram com um pouco de atraso, um mês mais ou menos de atraso, não teve como. Mas começou a andar. Aí vieram os problemas do dia a dia, né? Transporte escolar que não existia, que não funcionava, escolas que não tinham uma carteira que tivesse em estado de conservação a ponto de se usar decentemente. Então a gente foi comprar, não tinha sequer um prato para botar um lanche para uma criança. Nossa, mãe. Tá? Então nós compramos, a princípio, 2.600 kits de carteira nova, aquela mesa com a cadeirinha azul, kit de boa qualidade, 2.400 e recuperamos 600, então formou 3.000 kits escolares. Nessa parte, fizemos 100% da rede, 100%. Não tinha como funcionar. Agora, depois da equipe feita, né, do estudo técnico todo, como foi quando começou a aparecer os primeiros resultados positivos? Bom, primeiro fomos arrumar a casa, como estou dizendo. Vieram as carteiras, compramos 4.000 kits merenda, prato, colher, copo, né?
porque tinha denúncia todo dia aí em rádio, em televisão, na cidade vizinha, dizendo que a criança não tinha nem onde comer, né? Fomos organizar a frota para transportar os alunos da zona rural para a cidade ou para os polos lá na zona rural mesmo. Então, essa trabalheira toda veio acontecendo, a gente não parou um dia sequer, e depois de tudo isso mais ou menos encaminhado, a gente começou a ver os resultados. Nossos alunos mais animados, né? Nossos profissionais ali de orelha em pé, esperando saber se aquilo se sustentava, né? Se todo aquele empenho, aquele desejo era realmente uma coisa firme ou era momentânea, né? Entusiasmo momentâneo, mas a gente não cedeu, a gente continuou lutando, e o prefeito, graças a Deus, foi e tem sido até então, acredito que vai até o último dia, como ele mesmo diz, né? O último dia de mandato, tem sido um prefeito autêntico ali, coerente com o que diz, e um bom gestor. O pouco recurso que a educação recebe, a gente aplica na educação. E então, com toda essa, vamos dizer assim, essa forma de trabalhar e encarar a educação em Timbiras, a gente foi conquistando espaço que eu digo entre os profissionais, porque a barreira maior estava entre os profissionais, que não tinham, a maioria não tinha apoiado o prefeito e, portanto, não acreditava e nem queria ajudar naquele primeiro momento, porque hoje eu não tenho queixa nenhuma dos meus professores, hoje, mas naquele primeiro momento foi difícil. O descrédito, a falta de vontade de colaborar, né, de ajudar a resolver a problemática. Então parece que torciam muito para realmente a coisa nem dar certo, mas aquele primeiro momento tudo isso passou, a gente superou, e hoje nós juntos a gente já tem alcançado alguns resultados até, vamos dizer assim, bastante até elevados para aquilo que a gente de acordo com aquilo que a gente iniciou, a gente professor, nunca esperava lá uma coisa interessante, que lá no início você falou que na verdade convivia no meio, mas não era técnico, né? Dentro da área que você exerce hoje como administrador, digamos assim. Você acha que nesse período que a educação estava desacreditada, né? Porque pelo que foi dito aqui, antes da sua gestão e antes da nova gestão, realmente a educação estava de uma certa forma desacreditada em todos os setores, tanto a questão física como os profissionais, essa coisa toda. Você acha que, por você não ser um técnico, por você não estar dentro do vício administrativo, digamos assim, a montagem da sua equipe também, que não tinha esse vício, foi um fator crucial para que realmente tivesse resultados futuros? Com certeza sim, com certeza sim. Eu faço só uma ressalva. Você disse eu não era técnico. Eu era já técnico, sim. Um supervisor escolar, ele é técnico na parte pedagógica, sim, eminentemente técnico. Sim, porém, administrativo, nem tanto. Né? Isso. Porque eu coloquei, na verdade, o técnico nessa questão administrativa, né? Isso. Então, a gente foi buscar nomes novos exatamente pensando. Aquele grupo que já passou, que já teve oportunidade, não conseguiu alavancar, eu pensei da seguinte forma, eu digo, vamos deixar esse pessoal descansar um pouco e vou procurar aqui sangue novo, para exatamente que não tem hábito nenhum, para criar um hábito diferenciado, quem sabe, inovador, né? Aquela coisa que possa a gente dizer assim, olha, é experiência nova, porém tem um bom propósito e a gente vai arriscar. E assim foi feito, e graças a isso, acredito eu, que a gente tem conquistado alguns pontos bastante positivos a gente vê hoje educação. Que também, não só na educação, mas em vários setores também da própria administração do município, a gente vê a inserção de muitos jovens recém-formados. Dentro da educação, essa iniciativa, ela parte do gestor maior, no caso do prefeito, ou mesmo do próprio secretário com a sua nova equipe? Bem colocada essa questão. Olha, quando chegamos, a gente também tinha dificuldade de encontrar bons profissionais novos. Nós tínhamos um grupo de profissionais já de muitos anos de carreira, já cansados, desiludidos, que nada andava e tal. Então isso era muito ruim.
eu lembro que, como os efetivos não fechavam o nosso quadro de profissionais, a gente precisava contratar. E naquele primeiro momento, a gente procurava por profissionais para a sala de aula, principalmente para educação infantil e de 1º ao 5º ano, que são áreas ali de cobertura da área da pedagogia. A gente não encontrava pedagogos, não encontrava. Tivemos que botar professor de matemática para trabalhar com menino de 1º ano, alfabetizar, né? Tivemos que fazer arranjo de todo tipo, tá? Porém, a gente sempre buscou alguém que tivesse no mínimo uma graduação, nem que não fosse naquela área, mas tivesse uma graduação. E a gente buscava de todas as formas e não encontrava. E o nosso prefeito, ele sempre disse, tudo que tiver de profissional em Timbiras, vamos usar. Se a gente precisar, a gente vai buscar. Só vamos buscar fora aquilo que nós não temos aqui. E assim foi feito. Que legal. Inclusive, algumas pessoas que nem votaram, aliás, os professores, de modo geral, quase não votaram naquele primeiro momento no prefeito. Mas, mesmo assim, a gente fechou os olhos e chamamos todos. Vamos, a luta é nossa. A gente precisa dar um retorno à nossa comunidade, dar uma resposta à nossa comunidade, nessa área tão importante que é a educação. Tá? E nós somos capazes. E a gente sempre falou dessa forma, sempre incentivando e dizendo que nós somos capazes. Eu com minha equipe lá, ainda hoje eu digo, gente, nós sempre vamos ser capazes de resolver o nosso problema. Quem tem que resolver somos nós, não é ninguém lá de fora. E outra, professor, eu quero até dar os parabéns, não só para você, mas para o gestor também principal, né, nosso prefeito e toda a sua equipe, porque assim, foi um trabalho inovador. De uma certa forma, muitos vícios ali dentro do meio foram, de uma certa forma, eliminados, né, para que pensamentos novos pudessem ter uma nova trajetória aí no município. Com certeza, com certeza. Então, esse trabalho, vamos dizer assim, trouxe frutos. Hoje nós estamos colhendo alguns frutos já. Tá? Agora, professor, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você citou aí as dificuldades, né, e os trabalhos que foram realizados aqui dentro da sede, mas a gente não deve esquecer também da educação do campo, né, que também... com certeza. Com certeza tinham problemas maiores que aqui da sede. A sua avaliação hoje com relação à educação do campo, da forma como você recebeu, da forma como está hoje, como é que está a assistência a esses alunos da zona rural? Bom, se na cidade a educação estava no fundo do poço, a zona rural eu não tenho nenhum adjetivo para colocar aí nessa situação. Realmente era uma calamidade, certo? Professores sem nenhuma qualificação, sem nenhuma preparação para atuando lá. Né? Se aqui tinha arranjos, lá era um arranjo total, arranjos e mais arranjos, né? Para trabalhar nessa educação. Então, a precariedade da estrutura física, quase que todo o povoado era um barracão de palha, né? Algumas poucas exceções, mas a maioria era de barracão de palha. Não tinha o quadro, muitos quadros nós encontramos só um pedaço comido de cupim. Um pedacinho, o professor estava trabalhando com um pedacinho de quadro lá na parede. Né? Não se tinha material pedagógico nenhum pincelzinho. Bom, era o giz naquele tempo ainda, era o giz. A gente foi que aboliu o giz na nossa gestão, mas era o giz. Então, não tinha esse giz, nem sempre tinha, faltava. Né? Então, o professor tinha que fazer vaquinha para comprar uma caixinha de giz. Nossa, mãe. Né? Comprar uma caixinha de giz. Depois fez vaquinha para comprar pincel, quem já usava pincel aqui na cidade. Eu ainda fiz vaquinha para comprar pincel. Hoje você teria números, professor, referente a essa questão da melhoria da educação rural? Números que eu digo nessa questão. Você falou que tinha muita escolinha de taipa coberta ainda de coisa. Hoje você tem números de como isso mudou, de quanto isso mudou, de quando você recebeu até hoje? Bom, eu posso até citar algumas situações. Olha, hoje nós já estamos construindo salas de aula, de alvenaria, né? Então já mudamos no povoado Jacaré da Dália, já mudamos no Santo Antônio da Cite, já modificamos completamente aqui essas escolinhas aqui
da Rota Flores aqui, né? Fizemos todas essas reformas, né? Já eram de alvenaria, mas eram prédios totalmente sem condições, né? O piso de cimento antigo, né? As telhas daquela antiga quase de olaria, que quebrava, que tinha muita goteira, né? Sem instalação elétrica, sem fossas e banheiros instalados, né? Então nós estamos fazendo tudo isso, né? Recentemente entregamos algumas delas aqui na Milbraça, na Sapucaia, isso zona rural, né? E no Polo Bacaba, uma escola que nós encontramos com as paredes erguidas, aliás, já estava coberta, nunca teve condições de ser usada porque a estrutura foi defeituosa, isso da gestão anterior, e não foi entregue a obra e também não foi prestado conta. Então isso lá emperrou até hoje. Nós funcionamos lá num prédio de taipa, mas rebocado, com piso de cimento, com tudo, né? São 4 salas de aula, mas é de taipa, e é um polo nosso, né? Então a gente ainda não conseguiu, os barracões piores que nós encontramos, no mínimo nós fizemos um bem melhor do que aquilo que a gente encontrou. A gente encontrou, por exemplo, escolinha em que o banco ainda era aquele pau sobre 2 forquilhas. Quando a gente entrou, ainda encontrei isso, né? Porque não tinha onde sentar, não tinha carteira. Então, por isso que nós fomos comprar essa quantidade de carteiras que eu falei no início aqui, né? Há uma previsão, professor, secretário, para uma entrega até o final da gestão, digamos assim? A gente tem um planejamento, digamos, para entregar todas as escolas na zona rural até o final da gestão. Eu deixei de citar, que já entregamos, uma escola de 2 salas no povoado São José, através de uma parceria do Estado aí com a Escola Digna, e no povoado Bacabeira, outra escola de 2 salas. Legal. No Jacaré da Dália foi nossa mesma construção própria. No Santo Antônio da City também foi nós mesmo, né? Sem contar aqui a da sede, porque estamos falando de zona rural, certo? Então, tivemos que enxugar um pouco essa questão da quantidade de salinhas em vários povoados, unificamos escolas, né? Fechamos em alguns lugares e tornamos uma outra de melhor estrutura com a união dessas próximas, tudo isso para que a gente pudesse dar mais qualidade à estrutura física, ao local, ao ambiente, né? Um pouco mais de comodidade, de conforto para quem ali estuda ou trabalha. Isso falando nessa questão física, né? Estrutura da escola física. Isso. E fale um pouco também da questão do transporte, porque em outros tempos era uma coisa muito preocupante no nosso município. Outra coisa, né? Também, né? A merenda escolar. Nós temos bastante com cobrada certeza. Hoje. Nós encontramos o município, naquele momento, em 2017, com, se eu não me engano, parece com 15 rotas de transporte escolar. Pouquíssimos ônibus. Tudo transportado por caminhões pau de arara. Hoje nós temos 36 rotas, de 15 para 30 e 36, rotas. Muita coisa, né? Então a gente aumentou bastante e nós temos praticamente todas as rotas são através de ônibus escolar, através de ônibus. E isso veio dar uma segurança maior aos nossos alunos e um conforto também, né? Um pouco mais, chegam na escola mais limpinhos. Professor, uma coisa interessante que é sempre bom a gente esclarecer para que as pessoas que estão vendo a gente agora fiquem sabendo como é que funciona. Como é que funciona, por exemplo, um ônibus desse escolar? Além do aluno, do motorista, o que tem mais para essa segurança? Certo. Além do aluno e do motorista, tem uma pessoa que nós chamamos de monitor dentro do ônibus, que cuida dessas crianças lá dentro, que cuida delas no sentido de controlar, de organizar internamente a viagem, né? Aluno, a gente sabe, ele, até pela fase da vida, é uma pessoa muito ativa, muita energia. Às vezes eles querem ficar de pé quando está
o banco ali para sentar, ele quer ficar de pé em cima do banco, ele quer botar a cabeça fora na janela do ônibus, ele quer botar às vezes até a perna do lado de fora de propósito. Então o monitor é para exatamente ter um controle de não deixar essas coisas estar acontecendo, para evitar possíveis acidentes. Então tem o motorista, tem esse monitor e os alunos, né? Esses é a equipe que viaja nesses transportes diariamente. Agora, hoje a gente não vê muita reclamação, né, de merenda escolar, né? A merenda também foi uma coisa que nós chegamos, existia muita reclamação, e a gente, com os poucos recursos que o FNDE nos repassa, porque é pouco mesmo, mas o município sempre fez, através do prefeito Borba, da boa vontade dele, do compromisso que ele tem, de colocar um complemento nesse recurso. E a merenda sempre foi comprada numa quantidade razoável, que a gente tem servido às nossas crianças, né, e que tem dado certo até aqui, tá certo? A gente tem cumprido também o que diz a lei sobre essa questão da merenda, e aqueles 30% no mínimo que é para ser comprado através da compra local dos agricultores familiares, a gente tem mantido. E olha que tem dado muito certo. Iniciou também um descrédito enorme, os agricultores não queriam se cadastrar para fornecer, porque, segundo eles, em outras épocas não recebiam, então não queriam. Mas quando os primeiros entraram, deu certo, aí a partir de então a gente tem tido dificuldade, para bloquear a quantidade que aparece de querendo pessoas, fazer parte, né, de agricultores querendo fazer parte desse programa Só a título de esclarecimento, secretário, para que as pessoas, na verdade, a gente está divulgando uma coisa boa, só a título de esclarecimento, essa compra direto do agricultor, o que é comprado, na verdade, para as pessoas ficarem mais ou menos? Alimentos da região, alimentos do consumo do dia a dia, na alimentação, nas cozinhas das casas desses alunos mesmo. Esses alimentos que a gente, através de uma chamada pública, uma espécie de licitação, mas não é licitação, que isso fique bem claro. Uhum. É a chamada pública, né? A gente cadastra esses produtores e a gente assina um contrato com eles, eles se comprometem a entregar determinados produtos, tá? Aqui na nossa região, o que a gente compra principalmente da agricultura familiar? A gente compra a farinha de mandioca, Sim. né? A gente compra o azeite do babaçu, a gente compra, eles nos fornecem os legumes, abóbora, macaxeira, que a gente, né, mandioca em outras regiões, né? Tipo o maxixe, o quiabo, que já são mais na área da hortaliça. Vinagrete, cuchara, que chama. A vinagreira, polpa de frutas mesmo, mamão, banana, melancia, tem aparecido bastante. Até desenvolveu esse setor na zona rural, através esse setor, essa nossa compra fomentou a produção, né? Ótimo, que ajudou, né, a desenvolver a nossa produção. Então são basicamente produtos aqui da região, milho verde, né? Então tem mais produtos aqui que eu não estou lembrando aqui para citar. Quer dizer, a gente pode observar, não lhe interrompendo, mas a gente pode observar que até a questão do cardápio da merenda escolar, ela fica muito mais rica, né, em termos de... Mas o como enriqueceu. Pois é. Isso foi uma alavancada muito positiva nesse sentido aí. A alimentação das nossas crianças mudou muito, né, e para melhor. Agora, você falou aí da questão da rota escolar, né, da educação do campo. Já estamos no mês de maio, né? Já finalizando o mês de maio. Isso. Como é que está a situação hoje? Devido às chuvas, como é que está a situação Certo. Então, o nosso transporte escolar no município de Itimbiras e em vários municípios vizinhos que a gente conhece também, a regularidade só é mantida no período em que as chuvas se vão. Porque no período chuvoso mesmo, essa regularidade fica comprometida pela quantidade de chuvas que caem, e como as nossas estradas são todas de terra batida, de chão batido, então elas estragam, não tem como, não tem... É a força da natureza. É força da natureza. Então muitas rotas, elas cortam em determinado período chuvoso, né? Então nós estamos agora saindo desse período chuvoso e todas as rotas não estão funcionando ainda. Porém, já
há uma equipe trabalhando da infraestrutura no sentido de já recuperar essas estradas e voltar tudo ao normal. Daqui para frente, até dezembro, as coisas vão transcorrer normalmente nesse setor transporte escolar. Muito bem. Então tá aí, estamos conversando com o professor Raimundo, né, secretário de Educação. Conversa boa demais, né? Já. E esclarecedora até, né? Esclarecedora, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Nos bastidores ali do que acontece, né? Querem saber do resultado, né? É verdade. Mas a gente tem que saber primeiro, né? Da luta que foi feita para os resultados que estão aparecendo hoje. Já a gente vai passar essa página aí das dificuldades e passar aí, né? Para os frutos que, como ele já disse, já estão sendo colhidos. Então você está acompanhando o Oitimba Podcast toda segunda-feira às 20 horas através do canal Oitimba TV. E você pode, né? Se inscrever, compartilhar o nosso link. Se tem algum parente seu que mora fora do município de Itibiras, fora do estado, né? Até mesmo fora do país, você pode tá mandando aí uma mensagem, olha, acompanha o nosso Oitimba Podcast, fique por dentro, né, das informações do município de Itibiras, porque toda segunda-feira tem um convidado lá que conta uma história interessante. E a gente vai passar essa página aí das dificuldades, passar a falar dos frutos que foram colhidos, né, após toda essa organização. Nós temos aqui, né, o Centro Itibirense de Matemática, né, que tem bons resultados, temos o Clube de Robótica, temos a nossa educação infantil, né, que é um espelho aí para muitos municípios. A gente começa falando da educação infantil, né? A implantação do livro na educação infantil é uma coisa inédita, né? Isso tem fortalecido a nossa educação, tem sido pilar para esse número crescente? Com certeza. Olha, para a gente chegar aos dias de hoje, já falei várias coisas, mas também houve uma ação que foi definida logo em 2017. A gente entende que a educação ela tem um princípio e uma sequência para se chegar a aquilo que a gente poderia dizer de final, que os estudos nunca têm um final, mas um princípio sim. E esse princípio é a base, ele precisa ter realmente essa base ser bem fortalecida. E a base na educação, para nós, ela começa aqui na educação infantil. Essa base tem que ser bem olhada, bem trabalhada, bem moldada, bem fincada neste solo para que a gente possa realmente ter sucesso dali para frente. E a primeira coisa que fez foi planejarmos a compra, né, do material didático, no caso o livro, na educação infantil. Nós somos sabedores que o FNDE, através do Programa Nacional do Livro, não fornece o livro na educação infantil. Este ano teve uma experiênciazinha inicial de fornecer para a fase 2, que é a última fase, porém nem isso foi resolvido totalmente. Vieram uns poucos livros, não deu para as turmas, e as outras nada. Então, mas o município de Itibiras enxergou isso logo no início, desde o primeiro ano da primeira gestão, em 2017, e o prefeito, através da nossa solicitação, a nossa visão do trabalho que estava sendo feito, a gente conversou e chegamos a essa definição de comprar o livro na educação infantil. E foi comprado para toda a rede, desde 2017, ano a ano, até os dias de hoje. Tá? Todos os anos foram comprados para todos os alunos, inclusive da zona rural, educação infantil zona rural. Porque lá a educação infantil na zona rural, ela está junto com o primeiro ano, com o segundo e às vezes até com o quarto e quinto. Né? Mas esses aluninhos que são da educação infantil, mesmo misturado com esses outros, eles recebem um livrinho da educação infantil. Já que o do primeiro e segundo em diante recebe do FNDE e os menores de 3, 4 e 5, que nós só atendemos 3, 4 e 5 anos lá na zona rural. Aqui na sede nós atendemos também 2 anos, lá só de 3 em diante. Mas eles já recebem também o livro didático para ser usado como suporte do professor e como material para o aluno aprender a ler e a desenvolver a sua escrita e leitura. Agora, um outro ponto também interessante é a formação de professores todos os anos, né? A formação de professores é uma outra ação que veio, né, desde o início, lá em 2017, na primeira gestão nossa, que nós já estamos, né, o prefeito reeleito, a segunda gestão, mas desde o início decidimos por criarmos um sistema de formação aos nossos professores, formação continuada, de fato, porque
se falava muito em formação continuada, mas o que se fez no decorrer dos anos aí que se passaram? Se trazia aí, no início do ano, na jornada, um teórico famoso aí, ou nem tão famoso às vezes, para dar uma bonita palestra, falar de teorias e tal, ia embora e pronto. Só no outro ano novamente. E às vezes a pessoa ainda dizia que isso era formação continuada. Formação descontinuada nesse sentido, né? Na verdade era só uma teoria, na só prática... uma teoria. Então a gente entendia diferente, entendemos diferente, e a gente buscou primeiro uma consultoria que pudesse nos dar suporte nessas formações. E aí contratamos uma consultoria fora até, porque aqui a gente não tinha os formadores, e essa consultoria veio bimestralmente fazer as formações. E começamos a enxergar de que essas formações, elas não poderiam ser geral, elas tinham que ser específicas para cada área. Específica para a alfabetização, específica para o ensino de matemática, para o ensino de português, né, para os professores das diferentes áreas. E a formação foi se estruturando ano a ano e ela chegou até aqui já bem, né? Hoje, eu acho que não tem mais um professor da nossa rede que não reconheça a importância desses momentos. Agora, de professor, formação. uma coisa muito importante, por exemplo, que a gente pode acompanhar aqui na sua fala, que, assim, antes o município deixava até passar, né, todos esses programas que é de extrema importância para a educação, tanto infantil como a maior. Assim, no seu ponto de vista, da sua chegada até agora, quanto foram os resgates desses programas para incentivo dentro da nossa educação atual? Olha, é bom que se... Porque eu falo assim, coloca... porque, por exemplo, a questão do programa do livro aí, é uma coisa importante que a gente não via, né? Isso. Nesse Pois sentido. Olha, é bom que se diga que em 2017, quando iniciamos, todas as escolas, suas unidades executoras estavam inadimplentes. Não poderiam receber os recursos dos programas federais, da maioria dos programas federais, né? Então, o PDDE, por exemplo, Programa Dinheiro Direto na Escola, que é de suma importância para a manutenção das unidades de ensino, não existia em Timbiras. Tá? Então, nós fomos regularizar essas escolas, contratamos contadores, fizeram todo o levantamento dos débitos na Receita Federal, fomos pagar essas dívidas, a gente gastou quase que, naquela época, quase R$80 mil só de multas dessas unidades de ensino. Mas colocamos em dia. Em seguida, começou a cair o PDDE, aí vieram programas, como naquela época ainda tinha mais educação, o recurso caía na mesma conta, né? Aí veio o PDDE água, tivemos até um PDDE água na zona rural. Tem diversos tipos de PDDE, tem PDDE infraestrutura, né? Então começaram a vir os recursos e alguns diferentes PDDEs, né? E a partir daí, a gente começou a aderir também a novos programas, porque mudou de governo federal e os programas mais velhos foram extintos, tipo Mais Educação. Aí vieram novos programas, a gente foi aderindo e botando para funcionar. Porque aqui também existia uma prática de que se aderia aos programas, o recurso caía, mas na prática o programa não era desenvolvido. Né? Se era para dar uma bolsa para um assistente de sala de aula, dava uma bolsa para o aliado político para ele ficar em casa. Ele nunca ia dar assistência lá na sala. Na sala de aula. Então, nós realmente só fizemos colocar no lugar certo e fazer aquilo que era para ser feito. Né? Então, começou a dar certo. O trabalho começou a fluir e o aluno mostrou o resultado. A gente começou a ver que as coisas começaram realmente a andar, o aprendizado foi melhorando, né? Que bom. Depois de todos esses programas. Mas precisou realmente fazer cara dura para regularizar todas essas questões das escolas, os PDDEs, né? As unidades executoras, para que o PDDE pudesse realmente ser creditado lá pelo FNDE, porque é um repasse, é constitucional, vamos dizer assim, né? Entendi. Muito bem. É muito bom, né? A nossa conversa aqui está muito boa, eu fico aqui escutando, né, ouvindo. Tem muitas coisas, né? Verdade. Na área da educação, muitas coisas. Tem assuntos que a gente passa despercebido, não consegue lembrar no momento, mas aqueles que a gente vai lembrando, a gente vai perguntando aqui, interagindo.
E com relação aos resultados aí, a gente tem aqui em Timbiras, né? Agora, muitos alunos já foram, né, contemplados com medalhas, né, na OBMEP, né? Sim. E isso é fruto de um trabalho, né, coletivo. Coletivo. Digamos então, poder público, escola e família, né? E claro, o Com interesse certeza. do próprio aluno. Com certeza. E a gente tem conseguido muitas medalhas. Gostaria que você comentasse sobre essas conquistas do nosso município. De que Bem, forma isso está contribuindo com o município de Timbiras e a questão do Centro Timbirense de Matemática. Isso tem fortalecido mais isso aí? Olha, como eu falei, os diversos programas, além dos programas federais que a gente adere, ou tem aderido, existem as parcerias, né, com instituições, e dentre essas parcerias, nós fechamos uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó, né, para criar um centro de matemática, um centro olímpico, com o objetivo de preparar meninos e meninas na matemática pura e aplicada para participar dessas competições externas, tipo OBMEP, Olimpíadas Canguru, diversas Olimpíadas a nível nacional e até internacional. E a gente firmou essa parceria em 2020, entrou a pandemia, que foi uma coisa que atrapalhou bastante, mas que já estamos retomando as atividades já no ritmo normal, e a recuperação desse tempo perdido vai demorar um pouco, mas a gente está aos poucos se restabelecendo dentro do nosso trabalho. E então a pandemia atrapalhou um pouco a implantação do CTM, quer dizer, o desempenho do CTM de 2020 para cá. Porém, o CTM não parou. O CTM, que é esse Centro Timbirense de Matemática, em parceria com a UFMA, ele mesmo na pandemia ele funcionou, né? Lógico, naquelas sistemáticas que foram adotadas aí na educação pelo mundo afora, nós também ficamos dessa forma. Mas, e começamos a adquirir conseguir algumas medalhas. Nossos alunos conquistaram algumas medalhas. Nós tivemos, a cada ano de lá para cá, sempre uma medalha de bronze. Medalha de bronze, né? Um aluno, às vezes 2 alunos, medalha de bronze. Nunca passamos daí, tá? Quando foi ano passado, as aulas já estavam todas já presencial mesmo, já funcionando normalmente, e os alunos que competiram na OBMEP, a OBMEP passou a ter alguns níveis, que antes só era uma etapa só. Agora ela tem o nível 1, né? E tem um outro nível mais elevado, tá certo? Então, nesse nível 1, nós tivemos uma aluna, Eloá, ela conquistou medalha de ouro para Timbiras, aluna da nossa rede, aluna da nossa escola Alberto Abdala, tá? Tivemos uma outra aluna que conquistou medalha de prata, da escola lá, Luiz Coelho, certo? E ali ainda tivemos aluno medalha de bronze. Então nós tivemos esse ano bronze, prata e ouro, tá certo? Inclusive nossa medalhista de ouro vai receber a medalha agora no dia 6 de junho, junto com vários outros medalhistas pelo Brasil afora, lá na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, no dia 6 de junho agora. Uma coisa muito importante, secretário, que não só também as crianças estão se destacando nessa questão da matemática, mas também como na questão de leitura, né, e criação de livros. A gente teve a Feira do Livro aí, que revelou vários destaques também. Exatamente. Nessa criação de... Olha, a Secretaria de Educação em Timbiras tem desenvolvido várias ações, e tem várias ações projetadas, planejadas, né, melhor dizendo. Então, nunca em Timbiras tinha havido a Feira do Livro, que é comum quase todos os municípios por esse Brasil afora, né? Mas Timbiras nunca tinha encarado essa ação de frente e feito isso acontecer. Nós fizemos isso ano passado. Foi um sucesso de público e de produção, né? A gente viu que nós temos talentos que estão por aí escondidinhos, crianças e que precisam ser mostradas. E ali, naquele momento, nós da Secretaria nos surpreendemos com tanta coisa bonita e bem feita
por nossos alunos que estavam aí esquecidas, escondidas. Então a gente só está mostrando os nossos talentos, porque nós temos, né? E dando a oportunidade para que elas se apresentem. Uma das coisas muito interessantes que eu também, poucos dias agora eu pude participar aqui da nossa educação, é a questão da criação da ciência, né, da criação daqueles foguetes. O clube de robótica. Aquilo é maravilhoso. Aquilo certo. Ali. Nossos professores de ciências, o MEC criou aí uma Olimpíada chamada Olimpíada de Astronomia Isso, Astronáutica. Astronáutica. Me perdoem aí se eu estou errando aí o nome. Então, através daquela Olimpíada, a gente está organizando nossos professores para que organizem um trabalho nesse sentido com os nossos alunos, né? Para que a gente também possa estar criando protótipos aí de pequenas máquinas que realmente dá esse pontapé inicial na iniciação científica nos nossos alunos, tá? E o Clube de Robótica é uma iniciativa fantástica, né? A gente já percebeu o sucesso que é esse Clube de Robótica. Semana passada, por exemplo, eles fizeram o lançamento aí de alguns foguetes, né? E apresentaram alguns outros instrumentos, algumas outras experiências vivenciadas nas unidades de ensino e que a gente precisa dar um apoio a essas crianças e motivá-las para que elas possam estar buscando, né, tendo essas iniciativas de desenvolver aqui a sua curiosidade buscando novas invenções. Muito bom. Agora vamos falar aqui do selo, né, Prefeito de Educação da categoria bronze, que o município foi contemplado. Inclusive foi feita a cerimônia de entrega aí na capital São Luís, se não falha a memória. Sim. O que isso representa para o município de Itimbiras? Nossa, isso representa reconhecimento, né, valorização de um trabalho realizado, né? Eu quero só voltar um pouquinho, que para chegar a tudo isso que a gente está colocando como coisas boas, várias outras ações que eu não citei na minha fala em nenhum momento aconteceram. A gente planejou muita coisa, todo ano, o ano inteiro de planejamento, sempre é uma ação, um outro planejamento, uma outra ação, um outro planejamento. Nós, nesse período, já fizemos várias ações, que foi cuidar da estrutura física, cuidar da formação, cuidar da merenda, cuidar do transporte, cuidar do material didático, né? Mas também a gente está buscando sempre avaliar o nosso trabalho. E nós criamos aí também o nosso sistema de avaliação do município de Itimbiras, o nosso CIMAET. Hoje é uma realidade. Mas isso para os nossos alunos? Para os nossos alunos. Assim como existe o SAEB nacional, Sim. que dá o nosso IDEB, que dá o IDEB de todos os municípios do Brasil, e existe o CEAMA, que é estadual, que agora está tendo uma espécie de IDEB maranhense, na verdade é o ID, não é IDEB, é ID, Índice de Desenvolvimento da Educação, MA, do Maranhão, né? Nós temos o nosso CIMAET, não vai dar índice nenhum, mas para nós é importante da nossa rede a gente conhecer como estão nossos alunos, diagnosticar problemas, em cima desses problemas planejar ações para que a gente possa estar participando de todas essas competições, porque a gente descobriu as nossas fraquezas nos nossos alunos, planejamos ações que visam melhorar, como os reforços, como o centro de matemática na área da matemática, o reforço na leitura e na escrita para a questão da língua portuguesa, né, da redação, da produção textual, da literatura. Então, tudo isso a gente, através do diagnóstico feito nessas avaliações, e principalmente na nossa, que é o CIMAET, a gente está buscando sanar essas falhas. E aí vem, junta isso com tudo que já falei, a gente chega bem aqui nos resultados onde que o município foi contemplado, né, com o selo Prefeito da Educação, ou selo Município da Educação, lógico, representado pelo prefeito, né, e por isso que tem esse nome, selo Prefeito da Educação,
onde nós fomos um dos 55 municípios do estado que tivemos a honra de Olha só, estar lá em São Luís. 217, né? 217. A honra de estar lá em São Luís recebendo essa placa que é lógico, é simbólica, mas que representa muito para a nossa educação. Esse símbolo ele representa, na sua opinião, todo esse esforço de ver como é que era lá atrás e se planejar para esse crescimento que nós vemos hoje no nosso dia a dia? Com certeza, né? Esse prêmio ele veio apenas é uma espécie de é reconhecimento mesmo, tá? E o estado acertou. É bom que se diga que nós temos uma parceria muito boa com o estado, né? Através do programa estadual aí do Escola Digna, nós temos nós temos um termo de cooperação, né? Com o estado, em que o estado nos oferece algumas formações, e que é o Pacto pela Alfabetização, e que nos acompanha, que acompanha os municípios de Imbiras, é bem acompanhado também, certo? Nós temos boas formadoras que recebem as formações do estado e que aplicam nas nossas crianças aqui. Então, as formadoras que trabalham com nossos professores de alfabetização são nossas daqui de Imbiras, nós não trazemos ninguém de fora. Nossa, tá? Que legal. Então, nós fomos premiados na alfabetização, por isso que nós fomos na categoria bronze. Existem três níveis de premiação, bronze, prata e ouro, porque existem 3 níveis de índice de avaliação do CEAMA, que é o de alfabetização, IDA, Índice de Desenvolvimento da Alfabetização, o IDE 5º, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação no 5º ano, e o IDE 9, que é o Índice de Educação e Desenvolvimento 9º ano. Olha, que legal. Tá? Então, nós fomos premiados na alfabetização. Foi aí que nós fomos premiados. E ficamos no 5º ano por 2 décimos em termos de pontuação, e ficamos no 9º ano por 1 décimo. Quase que nós seríamos ouro, porque se nós tivéssemos atingido o 5º e o 9º, além do 2º, a gente era medalha de ouro. Nossa, que legal, muito bom. Muito trabalho, né? Pois é. Muito trabalho. A gente, para finalizar, o nosso tempo já está quase que esgotando, né? A conversa está boa, mas a gente é escravo do tempo, né, Décio? É verdade. Se pudesse, passava aqui a noite toda conversando, porque está interessante demais. Mas eu gostaria que você fizesse um comentário sobre o IDEB, né? Pra gente finalizar. IDEB, nós iniciamos lá em 2017 com o nosso índice muito, muito baixo. E apesar de todos os esforços, nós ainda não conseguimos alcançar todas as metas, né? Nós temos crescido, ano a ano, sempre tem crescido, mas não alcançamos a meta realmente estipulada, tá certo? Ano passado nós atingimos a meta de 1º ao 5º, sim. Mas já atrasado no caso. Já ano passado não conseguimos. Crescemos, mas não chegamos na meta, né? E assim, mas nós estamos crescentes. Importante ver isso, Sim. que nós não recuamos. Há uma crescente, né? Há um crescimento. Tá? Nós não recuamos, não chegamos lá, mas também não paramos de crescer. Tá? Não paramos de crescer. Isso para nós já é bastante importante, porque tem município por aí que sobe, que desce, que sobe de novo, que torna a descer. Então, esses anos todos, nós temos tido sempre um crescimento. E que para nós isso importa muito. Esperamos que esse ano, né, o SAEB, que é a prova que avalia, que dá o IDEB, que permite que seja calculado o IDEB, nós esperamos que sejamos bastante... nossos alunos se saiam bem nessa avaliação para que a gente possa ter esse crescimento no IDEB. Estamos muito esperançosos esse ano. Agora, com certeza. Secretário, uma coisa interessante nessa questão do IDEB aí, do que precisa na verdade? Porque a gente vê aí que tem a questão administrativa, que é o prefeito, tem a questão administrativa, que é você como secretário, tem toda a sua equipe técnica por trás disso tudo, tem o aluno, tem a família. Sem esses pilares, né? A gente precisa desses pilares para que o INDEB chegue a essa pontuação necessária para... Sim.
é necessário que a gente, enquanto gestor público, tanto o secretário como o prefeito, como toda a equipe de governo, faça a sua parte dos investimentos, dos apoios, do uso daquilo que é de direito para a educação, que se faça realmente uso de fato, no sentido de elevar esses índices. Porém, o índice em si, ele depende de uma prova, que é a prova do SAEB. O aluno tem que se submeter a essa avaliação do SAEB, e ter uma boa pontuação a nível de rede. Não é uma escola em si que tem que adquirir uma boa pontuação, mas todas as escolas. Todas as escolas. Então, nós temos uma dificuldade de que as escolas, algumas de periferia, estão muito abaixo, e nós temos algumas que estão mais ou menos, e nós temos uma zona rural que está baixíssimo ainda, né, em termos... E que, somando tudo, dá uma média que não nos permite ir muito rápido, é muito lento esse crescimento. Por isso que eu digo que é importante que nós nunca decrescemos, estamos sempre crescendo. Porém, o crescimento é lento por conta desses elementos aí que são levados em conta na hora de definir esse índice, tá? Então, as evasões escolares também é ponto forte, é crucial, né, na aquisição do IDEB, e assim como outros pontos que são levados em conta para poder a gente ter esse IDEB sempre em elevação. Nossa. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui a presença, né, do professor Raimundinho, né, um bate-papo muito esclarecedor, né? Realmente. Com certeza você que está acompanhando a gente aí, né, queria ouvir mais, mas o tempo, né, não nos permite. A gente lembra você, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, você pode se conectar em a sua TV, celular, notebook, para acompanhar através do nosso canal Oitimba TV, o nosso Oitimba Podcast. Então, para a gente finalizar, professor, muito obrigado, né, e claro, a sua mensagem final, né, suas considerações, mas antes, tem um ponto aqui que está no áudio também, que a gente não pode deixar de citar aqui em breves palavras, que é a questão dos jogos escolares, né? Tivemos um bom resultado. Isso, e vem tivemos aí a os expectativa pré-jogos. Né? Eu falei, olha, sempre uma ação ou outra vai ser deixada de falar, já estavam passando sem os JETs, Jogos Escolares Timbirenses, Jogos Estudantis Timbirenses. Nós fizemos isso pela primeira vez ano passado. Já no último momento a gente decidiu participar, fizemos a inscrição e fomos com poucas modalidades e até conquistamos medalhas. Eu estava, né, presente. E este ano a gente quer estar mais organizado, estamos mais organizados, nós vamos estamos treinando aí várias modalidades e a esperança é de conquista de medalhas, de mais medalhas. Ano passado, sendo a primeira vez, os Jogos Escolares Maranhense tem 50 anos, vai fazer 50 anos este ano, e nós fomos a primeira vez. Nossa. Né, ano passado. Então, nós vamos agora a segunda vez. Sim, nessa primeira vez nós conseguimos ir na etapa, fizemos a etapa local, fomos para regional, conseguimos passar para estadual. Não conseguimos para nacional. Esse ano, o nosso sonho é chegar até ter representantes na etapa nacional. E quem sabe trazer até uma medalhazinha por lá, uma ou mais. Muito bem, então tá aí, né? Muito importante, né? Isso. Essa evolução aí dos Jogos Escolares, né? Como uma primeira vez, né? A expectativa para que essa segunda participação seja melhor. Com certeza. Certo. Então a gente agradece, né, a sua participação e suas considerações aí pra gente dizer tchau e voltar na próxima segunda-feira. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer toda a minha equipe, né, que trabalha diuturnamente para que a gente possa estar sempre planejando e executando ações que realmente melhorem nossa educação, e isso tem sido feito. Então eu agradeço a essa equipe, né? Eu queria aqui agradecer em especial ao Conselho Municipal de Educação que a gente citou lá no início, e que o Conselho foi responsável de credenciar já 11 escolas no nosso município. Não tínhamos nenhuma credenciada, autorizada para funcionamento. Então, é um fato inédito, um conselho atuante que trabalhou, então, somos muito gratos a esse trabalho, né, através do professor Itanê, né.
agradecer, né, às equipes gestoras das nossas escolas, né, que não têm medido esforços, os diretores, coordenadores, todos os seus técnicos lá, administrativos e pedagógicos, e todo o restante das equipes lá na escola. A gente quer deixar aqui os nossos agradecimentos, tá certo? Os agradecimentos externos, a quem nos ajuda a divulgar essas ações, ao pessoal da mídia, né, ao apoio que a Câmara tem nos dado, nos cedendo local, patrocinando alguns eventos, dando apoio, vamos dizer assim, de todas as formas para que a gente pudesse caminhar juntos. Então, eu não tenho palavras para agradecer. É tanta gente que tem feito tanto por essa educação, e eu só sou mais um nesse meio também, e que a gente pode dizer, nós todos conquistamos esse espaço e estamos fazendo a diferença na nossa educação. Muito obrigado a todos. Muito bem, então aqui a gente finaliza mais um Oitimba Podcast, agradecendo a sua companhia. Você pode comentar, deixar aí a sua mensagem, deixar o seu ok, se inscrever no nosso canal e, claro, espalhar o nosso link aí para outras pessoas acompanharem toda segunda-feira a partir das 20 horas. Um abraço a todos e até a próxima segunda.